Lá meu terceiro ano, segunda aula, continuando, então, antes de iniciarmos Rousseau, a segunda parte, vamos lembrar da primeira. Rousseau ele é um contratualista, então os argumentos que ele tinha já eram, assim, de uma certa forma, já compreensíveis para o seu contexto, mas ele inova. Quem viu a aula anterior viu que ele vai para outro sentido, ele vai para outra direção. O Rousseau, ele dos três, dos quatro, né, contando o Rousseau e os outros três contratualistas, ele é o mais tardio. O Rousseau, quando ele estava argumentando, já havia uma ideia ali iluminista que era uma visão assim de como que deveria ser as ciências humanas. Né? Eles não falariam ciências humanas, mas seriam as ciências que estudam o ser humano. E uma coisa que ele vai usar para ele chegar ao estado de natureza, e talvez fala assim, deveria ter falado na outra aula. Aqui fica melhor. Por que o Rousseau pensa que as melhores características do ser humano não estão nas relações sociais, né? Vamos dizer que eu peço para você assim, fala assim, ó, ter computador é uma coisa que caracteriza os seres humanos? Você vai falar não, porque existem seres humanos que nunca tiveram e nem têm hoje computador. E não é nem por questão de social, de recurso, não quer, é outro modo de vida. Tá, dormir em rede é algo que caracteriza o ser humano? Não, porque tem quem dorme, quem não dorme. O Rousseau percebeu que qualquer hábito social, ele nunca é necessariamente presente nas sociedades humanas. Então, esses traços sociais, eles não chegam àquilo que é constante ao ser humano, né? Eles são traços que grudaram, eles vão vindo, eles vêm de fora, eles não vêm de dentro. Por isso que o Rousseau, ele não está querendo explicar o passado, ele está querendo explicar que hoje você percebe isso. E é importante entender o hoje, porque a filosofia política do Rousseau ela é eminentemente política. A ideia dele é de mudança social, tá? Aí fala assim, não, mas o cara fala de um estado de natureza que não existe. Então, é que você precisa vir devagarzinho, né? Vir devagarzinho para você entender, porque se eu apresento a ideia de uma forma bruta e direta, você vai fazer algumas perguntas e às vezes ele já soube responder. E aí você vê o pensamento do cara mais interessante. Como essa característica do ser humano é essa característica que a gente está tentando entender, que é o estado de natureza, eu tenho que imaginar, quando eu falo imaginar, é pensar, né? Eu tenho que refletir e pensar quais características o ser humano tem fora das relações sociais. Então, é lógico, as questões do corpo, né? Eles ainda para o tempo do Rousseau, formas de vida comum que não se assemelhavam ao ocidental, elas pareciam mais próximas da natureza. Então não é raro eles fazerem um tipo de ideia que o índio ou algumas partes da África, da Ásia, na verdade eles estão mais perto de um estado de natureza do que o homem ocidental europeu. Se Rousseau cometeu esse preconceito, acho que a gente deveria vir com um pouco de calma. Por quê? Ele está fazendo essa argumentação no esforço de mostrar que as relações sociais como a dele prejudicam o ser humano, tá? Então, qual seria essas características? Se a gente pensar nas características corporais, não estaria errado, mas elas não ajudariam a entender como essa criatura chamada ser humano vive, qual que é a natureza dela. Então, uma das coisas que o Rousseau defendeu, e aqui eu vou definir o vocabulário com vocês, isso já aconteceu no Espírito com Platão, é importante aqui. Porque num teste, você não vai poder falar eu significo essa palavra de outro jeito. Você precisa apresentar a palavra na forma, a expressão no sentido e significado canônico que você vai encontrar. O senhor vai falar que nós temos uma coisa em nós que chama amor de si, tá? Amor seria, a gente falaria assim, amor sobre si mesmo, né? Mas a gente vai pegar aqui amor de si.
tem que ficar claro que esse amor de si, você começa a entendê-lo, por exemplo, quando uma criatura se machuca, ela tenta se proteger. E isso é natural em qualquer parte da natureza. E o ser humano também apresenta isso. Quando algo machuca, ele se protege. Há um cuidado sobre si mesmo. E isso não precisa ser social, né? Às vezes, até ações condenáveis entre nós decorrem por esse amor de si. Então, esse amor de si, ele não é entendido como egoísta, mas como um tratar-se de si mesmo, né? É o manter-se. Um ser humano no estado de natureza, se vocês olharem, é comum, por exemplo, por que o exército, por exemplo, partilham bastante das práticas de comunidades que vivem em contato direto com a natureza? Eles acabam desenvolvendo mais resistência, eles acabam vivendo uma melhor percepção das suas relações com o seu meio, porque quem vai viver em relação com a natureza tem que conhecer predadores, tem que cuidar bem do seu espaço. Então esse amor de si, ele é bem fácil de você compreender como uma característica não social, tá? Mas aqui é importante, não é amor de si tipo, eu mereço um iPhone, eu quero. Não, isso é que está errado. Isso não é amor de si, tá? Ter o que precisa apenas na medida em que precisa é o amor de si. Tá? O amor de si, ele é bom porque o cuidado sobre si mesmo assim, ele vem natural, então já é bom, ele não vem de fora. E você vai ver que aquilo que o amor de si te faz fazer também é bom. Tá? Não confunda isso com egoísmo e desejo de consumo, que é isso que o Rousseau vai justamente ir contra. Tudo bem? Sem as relações sociais, nós não temos por que ter desejos como o do iPhone. Então, assim, eu acabo sendo mais livre. Se eu não tenho desejos que vêm de fora, que me impulsionam, né, que têm efeito sobre mim, eu acabo sendo mais livre. Eu acabo sendo mais espontâneo. É mais espontâneo o meu comportamento. Ele é mais de acordo com aquilo que eu sou, tá? E o ser humano, para terminar esse ponto do amor de si, ele também tem um ponto que é a piedade, tá? Quando ele fala piedade, também aqui ele vai tentar mostrar que a piedade não é uma característica aprendida socialmente. Ela se mostra em muitos animais. O ser humano, não apenas o ser humano, mas como os outros animais, conseguem perceber o sofrimento de outro animal, ainda mais quando é da própria espécie. Quem possui gato, possui cachorro, sabe disso, tá? Isso não é aprendido. Você não aprende isso com ninguém. Isso é natural. Por isso que a situação do ser humano, quanto menor for a influência social, mais bom ele é. Tá? A piedade, ela faz com que eu me fique conduído pelo outro, né? Eu, como que eu posso dizer? A gente fala em empatia, mas eu acho que a palavra empatia seria muito precipitada. Eu acho que ele não usaria. Mas está na ideia da empatia. Porque piedade é quase como eu sentindo-me triste pelo outro, né? Me dói também. A dor dele acaba sendo como uma dor em mim. Isso é reconhecido naturalmente sem educação. Esse ponto é importante porque eu quero deixar claro, a sociedade ela só corrompe o ser humano, tá? Quando você tem convívio, vocês são meus alunos, vocês sabem, vocês competem entre si. A competição, ela pode ter um efeito, e ela vai ter, de interferir no amor de si e na piedade, tá? Porque quando eu estou competindo, eu estou querendo algo melhor para mim, para ganhar, por estar ganhando do outro. Então, o outro, eu não quero que ele tenha o mesmo prêmio que eu. Então, entra. E as relações sociais, elas fazem isso. Elas corrompem a piedade e o amor de si. A sociedade, ela gera o amor próprio. Aqui também
Eu uso a expressão amor próprio no sentido de algo benéfico, mas o Rousseau aqui é. Por que você não usa outra expressão, professor? Porque num teste pode cair o amor próprio. Até em francês lembra, é amor propre, né? Não sei falar francês, mas eu lembro um pouco da grafia, tá? O amor próprio é quando você se preocupa com você, mas dentro das relações sociais. Então você quer o melhor para si, galgando dentro dessas relações sociais. E não precisam ser só financeiras, tá? Dentro às vezes, de um laço familiar, você quer ter uma vantagem sobre seus irmãos em relação a seus pais, você quer ser o mais querido. O Rousseau vai falar, tá vendo? Relações sociais, tá? Aí alguém pode pegar e pensar assim, né? E é bom que a gente contrasta bastante ele com Platão, né? Será que as artes, os ensinamentos bons ajudariam a gente? Então, ele vai falar não. Diferente de Platão, que propõe uma educação cada vez mais racional, é justamente as ciências que nos corrompem. Porque eu pego, quero ser o ganhador da competição da escola, estou querendo ganhar, e as ciências, elas também são partes disso daí, tá? Elas também são coisas que nascem das relações sociais. Porque nas relações naturais que o ser humano tinha, não há necessidade de criar nada. Era tudo dado, era tudo na natureza. Você deveria só conseguir pegar. Então, aqui o Rousseau vai falar algo que todo conhecimento que surge com a sociedade não é bom. Não é bom. Porque ele já é um segundo passo dentro de algo que começou ruim. Tá? Isso vai interferir um pouco na ideia de educação, porque a ideia de educação de Rousseau ela é muito viva entre nós, por exemplo, propostas de que o aluno tem que ser independente é para justamente trabalham dentro desse espectro, né? Que as relações sociais te alteram, ou tiram sua espontaneidade, né? Só que o Rousseau ele não vai falar só que as relações sociais, porque o comerciante, a ideia de um comerciante necessita de relações sociais. A ideia de um professor necessita de relações sociais. Relações sociais não tem jeito. Elas acabam não apenas nos tirando a liberdade, porque você sai do mundo livre, mas também acaba gerando essa situação do amor próprio, porque dentro dessas relações você vai procurar o seu melhor, e aí você começa a diminuir aquela preocupação para com o outro. E o amor de si já não é mais para só sobreviver, só para você passar de um dia para o outro. Já passa para ser algo dentro dessas relações. Não adianta, não tem jeito, tá? É... Deixa eu ver o que mais eu falo aqui. O, o ser humano ele tem uma situação diferente dos outros animais, que é a liberdade. Isso daqui é bom que ajuda a entender a questão política com ele. Tá. Bom, vamos imaginar um gato. Tá. Um gato ele não vai procurar seu alimento, caçar outro animal e tal. Se um gato fica preso num lugar onde só tem banana, ele come banana para sobreviver? Não. Então o animal ele ele realmente ele está fechado dentro da natureza dele. Não há dentro dele algo que faça ou sair dessa condição. Tá? O ser humano, quando ele se encontra numa determinada situação, ele consegue, ah, vamos dizer assim, não é que ele muda, mas a situação da liberdade do ser humano, que é ele. Deixa eu ver se eu formulo uma frase legal. Ó, o gato, ele ficaria preso dentro do instinto e não aprenderia a comer banana. Tudo bem? O ser humano, se ele está numa situação que não é vantajosa, por exemplo, ele está vendo um conjunto de. Ele está vendo, sei lá, um pé de banana, para ficar no mesmo exemplo, ele está vendo a bananeira, e na hora que ele está indo para pegar a banana, ele percebe um outro alimento mais gostoso. Por exemplo, ele vê, sei lá, um
um cervo para ele pegar e se alimentar, que ele está caçando. O ser humano ele consegue fazer uma coisa que é assim. Ele controlaria o instinto dele, que é natural, tá? E conseguiria ele mesmo se movimentar para uma outra coisa que é melhor para ele, é mais vantajosa. Então, o ser humano ele consegue ir contra o instinto, tá? Nessa medida, o ser humano é livre e os animais não têm isso daí. Então, o ser humano ele consegue ir contra o seu próprio instinto. E o ser humano ele também ele é perfectível. Perfectível é o seguinte, já está ligado à ideia de perfeição. Mas o que ele quer dizer com perfectível? Quando eu consigo ir para algo melhor e eu sou a causa disso, eu estou sendo. Eu acho que ele não usaria essa expressão, mas assim, percebe? Eu sou a causa do meu próprio bem, né? Eu me melhoro. Então nós temos em nós essa capacidade de nos melhorarmos, tá? E isso em estado de natureza, viu? Isso em estado de natureza. Mesmo se selvagem, ele precisaria controlar seus instintos em muitas situações e procurar o que é mais vantajoso. E isso é da nossa natureza. Isso está em nós agora, é hoje, atual, tá? Com esses pontos, eu espero ter dado uma boa ideia do que é a questão da natureza do ser humano, do estado de natureza e por que a sociedade ela acaba sendo algo muito prejudicial num grau absurdo, tá? Porque o Rousseau ele vai ter argumentos políticos assim explícitos, não é que você precisa procurar entender, tá? O ser humano, focando ali no texto, então ele tem o amor de si, né, que é aquela capacidade de gostar de si mesmo na medida do que é necessário. Então isso afasta a gente do egoísmo. E a piedade, que é ter é, sentir-se mal pelo mal do outro, tá? Isso junto à nossa liberdade, tá? Isso são traços naturais. Aí fica uma coisa. Será que o Rousseau defende para a gente, se a sociedade é tão ruim, a gente consegue voltar? Ele vai achar que não dá para voltar. Vamos dizer assim, o trem já descarrilhou tanto, não tem mais como. Mas se a gente perdeu a nossa liberdade natural, podemos recuperar a nossa liberdade política. Ela vai se dar entre as relações entre nós, tá? Isso é importante porque, assim, se nós conseguimos mudar esse o entendimento de que eu não sou preso às minhas relações sociais, ao contrário, eu tenho que usá-las para a minha liberdade, isso mostra que eu sou capaz de uma mudança em mim mesmo, tá? E o ser humano, então, ele é capaz da liberdade que eu falei acima. Ele mesmo é seu motor, e como ele faz isso por ele mesmo para um bem, ele é perfectível. Ele é a causa da sua melhora. Então, assim, a liberdade ela é muito importante, mas aí é que vai aparecer algo inusitado, talvez, em Rousseau, quando você pensa ele condenando as questões sociais. É, o ser humano ele não pode virar um escravo das suas vontades. Isso pode lembrar Platão um pouco? Pode. Mas assim, a preocupação ela é real, não é uma questão só de ver que os dois estão dizendo alguma coisa parecida, tá? Como o ser humano ele pode escolher agir contra seus impulsos, né? Ele é capaz de ver aquelas escolhas que são só para o seu interesse. Então, essas coisas que são só para o meu interesse, elas vêm do amor próprio, tá? Eu tenho que ser capaz de refreá-las. É aí onde eu uso a minha liberdade, é quando eu não deixo que o meu egoísmo, aquelas coisas voltadas só para mim, me direcionem, tá? E aí eu consigo ir contra os meus impulsos, tá? Eu consigo perceber quais escolhas não são feitas no sentido da piedade ou que estão fora do amor de si.
É uma metafísica? É, porque ele está falando como que o ser humano é. Mas você consegue compreender por quê? Se nós somos livres na medida em que conseguimos frear esses impulsos, né? E eu consigo me perfazer, né? Me aperfeiçoar quando eu consigo ir para algo que eu sou o motivo da mudança da melhora, né? É que nem uma pessoa que dá um exemplo, eu acho, não sei se seria o adequado para ele, uma pessoa que passa a cuidar melhor da sua saúde. Ela é a causa dessa melhora nela, né? Ela que está fazendo a própria melhora. Isso daí mostra que o ser humano ele é capaz de ter um poder, né, de ter um poder sobre as suas ações e ele pode conduzir essas ações para algo que não recai no egoísmo e vem de uma natureza que não é dessa estrutura prejudicial da sociedade. E aí que vai surgir a ideia de vontade geral, tá? Vontade geral não pode ser entendido como a maioria, tá? Ele não está falando que é a maioria que decide. Ele está falando o seguinte: vontade geral é aquela vontade que, quando eu escolho sem egoísmo, né, sem amor próprio, vamos usar o termo dele, sem amor próprio, escolho conforme o amor de si e a piedade, eu faço as melhores escolhas nas instituições sociais que nós temos, né? E todos nós, de forma igual, cada um de nós tem essa capacidade, tá? Quando a gente age conforme a vontade geral, o nosso posicionamento ele não só é bom, ele é legítimo. Ele vem daquilo que realmente deve fazer isso, tá? A vontade geral, aqui é interessante. O Rousseau ele não se detém tanto em qual tipo de governo, tá? Ele parece às vezes colocar que a vontade geral ela é algo que a gente manifesta, né? A gente vai fazer isso, os atos de vontade geral, de forma plebiscitária, né? Plebiscitária, quando a gente vai lá e vota de forma coletiva. E aí você vê como que ele está no caminho da democracia, né? Ele não parece achar que a forma de governo é o que resolve. Na verdade, a vontade geral deveria estar acima do governo, tá? Porque o governo ele ainda é uma coisa muito dentro de relações sociais. Então, Rousseau ele coloca que você tem que ter a representação direta, de forma direta as pessoas escolhendo as coisas, né? Você fazendo as votações. É uma visão bem diferente da que a gente viu na aula anterior, né? A gritante. E para dar um contraste mais forte, isso não vem de nenhum tipo de educação. É tudo natural. Ao contrário, você tem que evitar a influência social. Concluindo ainda, surge uma coisa interessante. Como todos nós somos capazes do amor de si, da piedade, de ir contra os instintos, torna-se uma obrigação todos nós participarmos das questões políticas no sentido que Rousseau coloca. Então, assim, a diferença dele para Platão é imensa, né? É imensa. Ele também se preocupa com a questão do egoísmo, das vontades, mas o uso que ele faz da argumentação da natureza realmente vai no sentido totalmente contrário. E não é um igualitarismo, né? Nós somos iguais naquilo que não é social, né? E acaba colocando que, como é uma questão que cada um tem de agir de forma piedosa, né? E conforme o amor de si, aquele amor que não é o amor próprio, você compreende que é necessário que todos participem da vida política. Com isso, eu termino o vídeo, ficou um pouco longo, eu peço desculpa, tá? Mas às vezes a gente começa a explicar, acaba se estendendo. Então aqui eu termino o nosso segundo vídeo sobre Rousseau. Tudo bem?